como eu disse, na contramão do que muitas vezes se fala sobre relacionamento, da imagem que se tem sobre relacionamento. Muito bom dia para vocês. Como vocês estão? Espero que tenham tido uma ótima noite. Vamos começar mais um dia ao nosso De Volta à Essência. E hoje a gente vai falar sobre algo que vai na contramão do que a gente vê muito por aí. Vai totalmente, como eu disse, na contramão do que muitas vezes se fala sobre relacionamento, da imagem que se tem sobre relacionamento. Está baseado exatamente nesse versículo de Provérbios 31, 12. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Então a gente vem falando, vem conversando sobre o papel de uma mulher, a mulher virtuosa, uma mulher que sabe o que ela deseja, que leva a sua casa, principalmente o seu relacionamento, a um outro nível, né? Que busca coisas mais profundas dentro do relacionamento, que sabe o seu valor, como a gente falou no primeiro dia. E hoje, a mulher virtuosa, a gente vai ver que a mulher virtuosa, ela tem uma característica que pouco se fala hoje, que é fazer o bem e não o mal todos os dias da vida. Então, quando você entra num relacionamento, você tem que ter ciência de que você vai entrar para fazer o bem e não o mal. Quando a gente olha pro versículo original, lá em Gênesis, né? No início da Bíblia, a criação do mundo, a palavra que é usada na hora de fazer a mulher, né? Quando Deus fala, farei para ti uma auxiliadora. No original hebraico, também nós temos a palavra, ali a mesma palavra, como opositora. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em dados momentos da vida do homem, a mulher ela vai se portar como alguém que se opõe. E essa oposição, ela também não é para o mal. A gente não está falando aqui de uma briga, de uma birra, de uma rebeldia. A gente está falando aqui de se opor nos momentos certos, de ser sempre o contraponto do homem, ter um outro olhar para as situações da vida, para que o homem saiba olhar por vários ângulos diferentes, para que ele saiba e ele esteja atento por diversos aspectos, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza de que a mulher ela vai se comportar muitas vezes como essa outra voz que vai fazer o homem ponderar. Mas é necessário sempre buscar muita sabedoria para atuar como opositora, para você trazer os contrapontos da maneira certa. E como eu disse, até mesmo na hora da oposição, a mulher está fazendo algo que é bom para o homem, porque está levando ele a refletir melhor, a pensar melhor, a analisar coisas que anteriormente ele não havia analisado. E isso é bom para o crescimento do homem, e isso é bom para o crescimento do relacionamento em si. Então, a partir do momento em que você entra no relacionamento, desde o namoro, você tem que entender que a busca da bondade, a ação a partir da bondade, ela é essencial para o relacionamento. Afinal de contas, se você sempre agir com a maldade, né, isso destrói o relacionamento. Então, vai destruir você e vai destruir o outro. Porque dentro do relacionamento, como a gente sempre ensina, nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Sobre o que você está fazendo, a maneira como você está agindo, as expectativas que você cria. Então, antes de pensar e de ficar olhando para o outro, você tem que olhar para si. Quais são as ações que você está tomando, o que você está fazendo, como você está agindo com bondade. Geralmente, tem muitas mulheres que pensam que relacionamento é, como diz o versículo, olho por olho, dente por dente. E no relacionamento isso não cabe.
principalmente para quem deseja ter um relacionamento que dure a vida toda. Não cabe. Porque quando você agir dessa forma, você acaba machucando os dois. Então, apenas a bondade contribui para o relacionamento ser um relacionamento de paz, ser um relacionamento tranquilo. Não adianta você estar no relacionamento e aí, na menor discordância, você começa com aquelas atitudes infantis de querer fazer diferente para ele, de querer agir fazer uma maldadezinha ali ou aqui, fazer uma birrinha ali ou aqui, encrencar, ser chata. Porque tudo isso no relacionamento cansa, leva ao cansaço. E, consequentemente, leva o homem também a querer desistir da relação. Então, muitas vezes, vocês perguntam, né? Mas por que ele desiste? Por que um homem desiste? Por que um homem não quer mais? Porque quando ele encontra uma mulher que apenas age de maneira má, ele não vai querer permanecer no relacionamento. E isso, eu coloquei até o nome dessa nossa live de hoje na contramão dos relacionamentos, na contramão. Porque os relacionamentos hoje, principalmente na nossa geração, eles são relacionamentos superficiais. Eles são relacionamentos, como diz Bauman, de amores líquidos. E o amor líquido, ele não se consolida, ele é líquido. A verdade é que a bondade, ela vai levar ao desenvolvimento, ao amadurecimento da mulher e, consequentemente, ela vai enriquecer e contribuir diretamente para o seu par. E dessa forma, buscando fazer a bondade, buscando fazer do relacionamento um ambiente de paz, um ambiente saudável, esse relacionamento vai amadurecendo, vai superando dificuldades, vai superando desafios. Quando a mulher tem esse olhar de fazer o bem, o famoso fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem independente se o homem ele me deu isso, ele me deu aquilo, ou ele fez isso ou não para mim, mas fazer o bem, genuinamente fazer o bem, buscar fazer o bem, ela se eleva. E, consequentemente, ela eleva o nível do relacionamento. É claro que aqui eu tô falando de um relacionamento que é um relacionamento normal. Não tô falando das exceções, tá? A gente não tá conversando sobre exceções. Mas dentro de um relacionamento normal, ser bondosa vai pautar o nível do relacionamento. Vai pautar o tom que esse relacionamento vai ter. E se na maior parte do tempo a mulher passa com disputas, com competição, fazendo mal, dificultando a vida pro outro, ela não vai ter o ambiente propício de crescimento nesse relacionamento. E ele vai se desgastar. Ele não vai se tornar um casamento inabalável. Então, o plantio da bondade, ele começa ainda no namoro. De você ter o olhar atento para sempre pensar: como eu posso agir de forma bondosa? Como eu posso ser boa aqui? Como eu posso fazer o bem? E é dessa forma que você vai enriquecendo, vai crescendo e vai elevando o relacionamento. Então, ao invés de ficar preso em disputas, em ego, em fazer algo para machucar, a ideia é ser bondosa o suficiente para que você ajude os dois. Quando você busca essa bondade no relacionamento, você ajuda os dois e cria um ambiente saudável de relação. E para encerrar, quero lembrar o que a gente já conversou, mas que é sempre importante lembrar. Quando a mulher possui o coração do homem nas suas mãos, ela tem um grande poder. E é por isso que nós precisamos ser extremamente responsáveis. E ser bondosa passa por essa responsabilidade. Se eu tô com o coração dele nas mãos e eu só faço maldades, esse coração vai ser extremamente machucado. E aí ele não vai querer lutar pelo relacionamento,
e aí ele não vai querer estar com você, ele não vai te admirar, ele não vai te amar, nada disso. Porque é tanta maldade, é uma mulher tão chata, é uma mulher tão que persegue, que dificulta a vida do cara, que ele não vai querer estar junto. E eu já vi relacionamentos de anos acabarem porque era uma mulher má. Porque era uma mulher que não facilitava. Porque não era uma companheira. Era sempre... E nem era uma opositora. Era sempre uma inimiga. Era tanta maldade, era tanta chatice que acabou com o relacionamento. Então, para não viver um divórcio no futuro, lembre-se que uma mulher que tem sabedoria, uma mulher que sabe o seu valor, ela busca o bem acima de qualquer coisa. E eu garanto a vocês que no futuro, quando vocês tiverem filhos, isso vai se refletir nas atitudes dos filhos também. Eles vão copiar a dinâmica de relacionamento de vocês. E a bondade dos dois será copiada também. E assim a gente encerra o nosso dia de hoje, essa nossa live, e a gente se vê amanhã.